Você sabe identificar se você está com diabetes? Como fazer? Seja bem-vindo no canal, eu sou Larissa Gonçalves, eu sou médica. Fique comigo até o final desse vídeo, dê seu like, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para impulsionar esse vídeo. E o assunto de hoje é diabetes. Como identificar os sinais e sintomas? Como saber se você está desenvolvendo diabetes? Eu estava no consultório e uma paciente me veio consultar comigo e ela estava muito nervosa, porque ela estava numa roda de amigas e uma delas era diabética e estava fazendo o HGT, que é aquele teste do hemoglucoteste, aquele teste que a gente pega a fitinha e põe uma gotinha de sangue para poder ver se tem diabetes. E aí ela resolveu saber se ela tinha diabetes, ela resolveu fazer esse teste. E ela ficou muito assustada, porque quando ela fez o teste, deu 400 de glicemia por aquele testezinho. E aí ela veio consultar. Então, pessoal, o que eu expliquei para ela? Esse teste é para controle de glicemia para quem já é diabético e não para o diagnóstico inicial. Então, o fato de ter dado acima de 400 ou está tão alto que não detecta, não significa que a pessoa tem diabetes. Por quê? Porque a pessoa não está em jejum. Então, nós temos alguns padrões para poder dar o diagnóstico de diabetes. Então, como saber se você tem diabetes? Porque o início da doença é bem insidioso, é lento e às vezes você não percebe. Quando você percebe, já está num grau de diabetes avançado. Então, fique até o final desse vídeo, compartilhe com quem você ama, se inscreva no canal e vamos lá, vamos saber como se diagnostica um diabetes. Claro que você não precisa fazer o diagnóstico, você precisa ter pelo menos a noção de quais os sintomas que pode ser diabético e ir ao médico para o médico fazer o diagnóstico, tá bem? Então, como é que a gente vai saber? Em primeiro lugar, o diabetes é uma doença lenta, insidiosa. Os primeiros sintomas quais são? Pode ser cansaço generalizado, uma alteração visual, uma doença, uma dermatite na pele que não cura, que fica recorrente, ela cicatriza e ela abre de novo, então pode ser um sintoma de alerta. Você perder peso de uma forma rápida, tá super bem, começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer e está sempre com fome. Temos que investigar se não é diabetes. Ter uma diurese muito frequente, ou seja, ir muitas vezes no banheiro, toma pouca água e está sempre indo no banheiro, também pode ser um sintoma. Então, tem várias sintomatologias que pode desenvolver diabetes. Às vezes, tem pessoas que vão consultar no médico porque ela fez xixi deixou, e sem querer viu muita formiga no vaso. Então, respingos de urina doce que faz com que as formigas fiquem ao redor. Isso também pode ser um sinal de diabetes. Então, nós temos que consultar, procurar um médico, fazer os exames laboratoriais. Só que, antes disso, eu gostaria de falar, então, o diabetes, ele pode ser diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, ele começa com uma resistência à insulina. Nunca teve problema nenhum, geralmente acima de 40 anos, e aí começa a ter uma resistência à insulina, ou seja, tem uma obesidade, engordou demais e começa a fazer seus exames periódicos e começa a ver que o seu açúcar no sangue, a sua glicemia está alterada. Então, a pessoa primeiramente tem que procurar fazer o diagnóstico, fazer uma dieta hipocalórica, né? E tentar fazer sequências de exames laboratoriais para ver se realmente é um quadro só de sobrecarga do organismo, de resistência à insulina, ou se realmente ela está ficando diabética. O diabetes é uma quantidade aumentada de açúcar no sangue por falta da insulina. O organismo produz, o pâncreas libera um hormônio chamado insulina. Essa insulina, ela entra na corrente circulatória e ela carreia, ela é como um táxi. Encaixa a glicose ali e a glicose entra dentro da célula, tá? Para poder ser absorvida na produção de ATP, distribuída nas mitocôndrias e fazer a metabolização para gerar energia. Como o açúcar fica muito alto e por algum problema de obesidade ou que essa chave que a gente fala, insulina, glicose, começa a ter algum problema, ou a produção da insulina diminui, você desenvolve diabetes.
Então, o diabetes é o alto grau de glicose no sangue e a falta de glicose na célula. E aí dá toda essa alteração metabólica. O diabetes tipo 2, que a gente desenvolve ao longo do tempo, com a idade, com o fator genético, pela má alimentação, pelo sedentarismo, por comer muita gordura, por comer muito fast food, alimentos ultraprocessados, você desenvolve o diabetes tipo 2. Pode ser por histórico familiar ou pelo estilo de vida. Já o diabético tipo 1, ele tem um fator de hereditariedade mais positivo, mais forte. Não tem a ver com o estilo de vida. Ele simplesmente, o diagnóstico é feito mais cedo, às vezes na idade da infância até, ou pode ser desenvolvido ao longo do tempo, até os 30 anos, o organismo apresenta os sintomas de diabetes. E esse diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina. Ele desde cedo, desde o primeiro tratamento, ele se torna insulino dependente. Ele tem que entrar com a medicação que é a insulina exógena, porque o pâncreas não produz. Então é diferente, você entende? Tem o diabetes que é o estilo de vida, que faz com que você fique diabético, né? E através de uma dieta, através de exercícios, através de medicação por via oral, você pode modificar esse quadro de diabetes, tá? E tem as pessoas que já têm o diabetes tipo 1, que já nascem diabéticas. Então, o diagnóstico diferencial. Tem também a situação do diabético gestacional, que a mulher nunca teve diabetes, é uma mulher sadia e durante a gestação ela desenvolve diabetes por causa dos hormônios, por causa da produção hormonal, do desenvolvimento do feto, começa a ficar com a diabetes gestacional. Esse diabetes gestacional, quando termina a gestação, ela volta a ser uma pessoa normal. Tá? Então, tem algumas diferenças dos diabéticos, mas num geral, a gente precisa saber que o diabético é o aumento da glicemia no sangue. E o melhor controle para fazer o controle do diabético é através da hemoglobina glicada. Então, existem vários tipos de exames que vão fazer o diagnóstico, que vão fazer o controle e a manutenção. Então, não é pelo HGT, não é pelo hemoglucoteste, aquele teste da fitinha que a gente faz o diagnóstico. Nesse caso dessa paciente que eu falei lá no início do vídeo, ela pode ter verificado o açúcar e o açúcar pode ter dado alto por vários motivos. Primeiro, por ela ter comido logo após a realização, antes de fazer o teste, por ela não ter tomado água suficiente, pode ter dado alterado. Pela sua dieta estar descontrolada, tá? Então, esse exame o de controle do HGT, que eu estou falando da fitinha, ele não pode ser feito em pessoas que não são diabéticas, porque vai dar aumentado, mas não significa que ele está permanentemente aumentado. Todos nós que somos normais, logo após uma refeição, a nossa glicose vai lá em cima, a nossa glicemia sobe muito no sangue. Só que aí nós temos o mecanismo natural da insulina que vem e diminui. Então, nós termos picos de glicemia é normal, mas nós temos o pâncreas funcionando, a insulina funcionando, que vai atuar diminuindo e normalizando essa glicemia. Agora, quem é diabético não consegue fazer isso de forma adequada. O diabetes tipo 2, o pâncreas vai apresentar falhas em liberar a insulina. Então, ele vai continuar mantendo a glicemia aumentada. E no diabetes tipo 1, o pâncreas não vai liberar a insulina, tá? Então, essas são as diferenças no diagnóstico de diabetes. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a você entender que o melhor cuidado é cuidar da sua saúde e que você precisa consultar um médico e fazer seus exames. E o diabetes tipo 2, ele é modulado através da dieta. Então, cuidado com a dieta para você não desenvolver o diabetes tipo 2. Ou, antes do diabetes tipo 2, é a resistência aumentada à insulina, que evolui para o diabetes. Então, esse é o meu desejo, que você fique bem e que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma você. E até o próximo vídeo.